Olá, crianças, tudo bem? Tava com bastante saudade de vocês. Perdão pelos dias que nós ficamos sem o nosso cultinho. A tia Mariana já falou com vocês, né? E eu também gostaria de pedir perdão pelo tempo que vocês ficaram sem ter esse tempo tão especial, né? E que Deus nos abençoe e que nós possamos dar continuidade com os nossos cultinhos, né? Enquanto nós não podemos ter todo o nosso culto normal, e nós continuamos orando e clamando ao Senhor. E no tempo dele, ele vai fazer aquilo que é a vontade dele, né? E enquanto isso, Deus nos deu o privilégio ainda de poder desfrutar do tempo de cultinho, mesmo que seja desse jeito, né? Hoje, o nosso cultinho vai ser um pouco diferente. Essa semana, no domingo, nós teremos o nosso culto de missões. E o nosso culto de missões vai falar especialmente sobre um assunto que é a igreja perseguida. Vocês sabem o que é a igreja perseguida? Sabem? Sim. O que é a igreja perseguida? Uma igreja que é perseguida, cristãos são perseguidos. E isso, os cristãos são perseguidos, por isso é a igreja perseguida. Por que eles são perseguidos, Sayuri? Por causa que o país não permite a palavra de Deus ali. E isso, eles não amam a Deus e eles não permitem a palavra de Deus ali. Então, todo aquele que confessa Cristo como Senhor da sua vida passa a ser uma pessoa perseguida, né? E eles muitas vezes vão presos, muitas vezes são separados das suas famílias e eles passam por tempos muito, muito, muito difíceis. A gente acha que está difícil passar por esse tempo da pandemia? Sim. Muito, né? Mas imagine ainda passar por perseguição. Sua família, seu pai, seu pastor ser preso. É muito triste, né? Muito difícil. E sabem, a igreja perseguida, mesmo eles sendo, nesses países, eles tendo tanta dificuldade, eles não deixam de orar, eles não deixam de buscar a Deus e eles não deixam de querer servir a Deus, levando a palavra de Deus para outras pessoas. E o nosso culto de missões fala especialmente sobre as boas novas de salvação. Isso mesmo. Então, antes da gente começar a cantar os nossos corinhos, o tio Alberto vai orar para nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos a sua bênção, pedimos a sua direção nesse tempo, que essa história possa fazer a diferença no coração de cada criança que está ouvindo agora. E nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro corinho que nós vamos cantar vai ser para o leste, para o oeste, tá bom? Então vamos lá? Para o leste, para o oeste, para o norte ou para o sul. Vamos nós, boas novas levar, tanto ao preto quanto ao branco, amarelo de cor. Vamos nós, boas novas levar. Muito bem, cada um de nós pode levar as boas novas de salvação. E nada nos impede de falar de Jesus. Lá nos países como o Irã, por exemplo, eles não podem sair na rua falando de Jesus, mas eles não deixam de falar do amor de Deus quando eles têm oportunidade, tá? Então, o próximo corinho é as crianças de toda a nação. E as crianças lá do Irã e desses países, todos esses países que sofrem perseguição, precisam de Jesus. Tá bom? Vamos lá? As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Muito bem. E o próximo é
posso ser um missionáriozinho. Será que vocês estão dispostos, crianças, a serem um missionário, a falar do amor de Jesus? Sim. Sim? Sim. Então, sabe que nós podemos ser um missionário não só saindo e indo para outros países. Quando você ora por salvação, quando você ora pelos missionários, você está ajudando na obra missionária. E quando você ora por uma criança lá do Irã, lá da China, lá da Coreia, que estão passando por um tempo difícil, você também está fazendo o seu trabalho. Sabiam disso? Então nós vamos cantar Posso Ser um Missionáriozinho. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, a companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que o meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame. Seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Muito bem. E o último corinho que nós vamos cantar é Se Conversarmos com Jesus. Sabe, essas crianças que moram nesses países que são perseguidos, elas sabem o quanto é importante e o como é bom para elas conversar com Jesus, porque só Jesus pode dar conforto no coração delas. Então, vamos nos lembrar disso também, tá bom? Se conversarmos com Jesus, vamos lá? Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui, eu sempre descobri que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Muito bem. E realmente, só quando nós falamos com Jesus, nós temos a certeza de que tudo vai bem, mesmo quando tudo parece ir tão mal. E para nos lembrarmos disso, Romanos 5,5 nos diz assim: Ora, a esperança não confunde. Sabe por quê? Porque é a única coisa que essas pessoas têm é a esperança. A esperança de que Deus está cuidando deles. Tá bom? Então agora nós vamos passar para uma parte especial, que é a parte da história. E nós vamos conhecer um menino chamado Rami. Rami é um menino que vive no Irã. O Irã é um dos países perseguidos que os cristãos sofrem muito, muito mesmo. E vocês vão conhecer um pouquinho da história do Rami e do que aquelas crianças vivem naquele país, tá bom? Então, agora a nossa história. Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso?
Filho, porque ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Histórias como essa são comuns em lugares onde é perigoso seguir a Cristo, mas Jesus afirma que ele nunca deixará seu povo, não importa onde estiver. Hoje, você pode ser a resposta às orações dos cristãos perseguidos do Oriente Médio. www.portasabertas.org.br Então, crianças, como nós vimos na história do Rami, existem muitas famílias, muitas crianças, muitos pastores que têm sofrido dessa forma e às vezes muito pior. Mas sabem, a única coisa que tem sustentado essas famílias são as orações e principalmente o nosso Deus, que ouve as nossas orações, que ouve as orações daquelas crianças e daquelas pessoas que passam por tantas coisas difíceis. Não deixem de orar. Orem também pelo Ministério Portas Abertas. O Portas Abertas é um ministério que dá apoio para essas famílias, para essas crianças que passam por essas lutas tão difíceis. Então, hoje, antes de você dormir, não se esqueça, ore pela igreja perseguida, mas ore sempre. A gente precisa lembrar que não é só num dia especial que essas pessoas estão sofrendo, mas são todos os dias. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Tchau! Tchau. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1.